Olá, eu sou Cláudio Ermolim, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro. E hoje vamos começar o terceiro episódio do Sinduscast Rio, o nosso podcast do Sinduscom. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a região do Porto, uma região rica em patrimônio cultural, patrimônio material e imaterial, e que recentemente, depois do projeto do Porto Maravilha, vem se tornando um grande vetor de crescimento do mercado imobiliário da cidade. Hoje eu tenho aqui como convidado meu grande amigo Leonardo Mesquita, vice-presidente da Cury, incorporadora e construtora, que vem sendo uma das empresas que mais tem crescido, acreditado e investido no mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro, sendo inclusive uma das pioneiras nessa região do Porto Maravilha e do centro do Rio. Léo, a gente sabe aí que com 60 anos de história, né, com um crescimento recorde da Cury aí nesses últimos anos, principalmente nesse ano aí de 2023 e 2024, a gente vem recebendo aí só boas notícias de lançamentos, de venda, de sucesso na cidade do Rio de Janeiro através da Cury. Então eu queria agradecer a tua presença, a oportunidade de você estar aqui falando um pouquinho pra gente de como é que você vê essas oportunidades e como é que tem sido a trajetória da Cury aqui na cidade. Muito obrigado pela sua presença, Léo. Obrigado pelo convite, Cláudio. Obrigado aí pela poder abrir esse espaço aí pra gente, que é um canal importante aí também para todo mundo acompanhar um pouco o mercado, de como vem se movimentando e quais são os vetores de crescimento, como você falou aí, que hoje a cidade vem atuando. A gente teve aí, Léo, recentemente uma pesquisa que a gente divulgou do primeiro trimestre de 2024 e mostrou que no ranking dos bairros com maior volume de lançamento, o Porto Maravilha aparecia disparado em primeiro, com 62% dos lançamentos. Também aparecia disparado em primeiro no ranking de vendas do primeiro trimestre de 2024, com 55%. E a gente sabe que esses números são basicamente fruto do resultado dos projetos feitos pela Cury. Se eu não me engano, dos 13 empreendimentos lançados na região do Porto, 12 foram lançados pela Cury. E aí, obviamente, a gente queria começar esse bate-papo entendendo... Nós sabemos que lá atrás, quando veio o projeto do Porto Maravilha, houve a decisão de se vender 100% dos certificados de potencial construtivo para o fundo da Caixa para que possibilitasse fazer as obras de infraestrutura. Na época, aquilo se mostrava uma solução para poder viabilizar as obras, mas a gente sabia que tinha um risco disso acabar criando um monopólio das CEPACs na mão de um único dono. O que mudou de lá para cá? O que você acha que fez com que a região do Porto efetivamente ganhasse tração e os empreendimentos começassem a acontecer? Foi alguma atitude do governo federal, municipal, Caixa Econômica? Na tua visão, o que destravou que começou então a viabilizar os projetos? Olha, Cláudio, acho que teve um conjunto aí, né? Eu acho que durante muito tempo, é óbvio, como você falou, esse detentor de todas as CEPACs ficou durante muito tempo tentando extrair o máximo possível de valor desse potencial. E quando você faz uma comparação e vide até o plano inicial para a região, o comercial acaba gerando, né, as unidades comerciais acabam gerando para o consumo de CEPAC um aproveitamento melhor. Então, durante muitos anos, eles tentaram que esses empreendimentos comerciais, até existiram alguns no início lá. Começou com o comercial. Começou com o comercial, e aí essa conta do comercial criou um parâmetro alto, né? Então, o problema, na verdade, de comercial chegar no centro do Rio de Janeiro, eu acho que ainda existia uma esperança de que em algum momento esses novos lançamentos de comerciais acontecessem na região, e aí eles acabou criando, né, esse hiato aí de desenvolvimento na região, esperando que algo acontecesse aí no mercado de comercial. E, assim, depois assim, a gente, durante muitos... Assim, o pessoal, a gente agora completou, na verdade, agora mesmo, que foi em junho, completa 3 anos, vê como
aparentemente é um volume muito grande, mas são 3 anos, São poucos anos, né? do nosso primeiro lançamento. Para o ciclo imobiliário, 3 anos não é nada, né? E o engraçado também é que ao mesmo tempo, a gente ficou durante 3 anos tentando desenvolver o primeiro empreendimento. Então, também criando, porque a gente conversava com o pessoal da Caixa, conversava com a prefeitura na época, e tentando mostrar quais seriam os produtos que a gente, na verdade, acreditava para desenvolver na região. Então, era realmente um momento muito difícil ali de saber qual é o produto, da onde vem o cliente, quem é que quer morar no Porto. Então, ficou realmente difícil da gente entender e desenvolver esse produto. A Caixa sempre tentava, de certa forma, que se consumisse muitas CEPACs. E assim, sendo bem pragmático, a gente ficou olhando muita coisa. E aí, o que aconteceu de fato, Cláudio? O Rio Wonder, inclusive agora, vai ser entregue agora. Vai ser o primeiro entregue. Vai ser o primeiro entregue, também 3 anos. Então, assim, 3 anos acho que é o número cabalístico ali. A gente pegou um terreno e que mostrou o seguinte: olha, esse terreno aqui foi o que a gente conseguiu por conta, porque tem muitos terrenos ali também que você tem um potencial muito grande. Você não consegue usar tudo. Você não consegue usar tudo. Então a gente pegou o terreno e falou: esse terreno aqui eu consigo usar bastante potencial dele, porque ele não tinha tanto potencial assim frente aos outros. Já era, para o nosso mercado, era muito mais para o potencial da região. E a gente ficou martelando nesse terreno, mostrando: olha, aqui a gente consegue ter a utilização de potencial grande, a gente consegue fazer um produto que a gente acredita que vai atrair pessoas, e a gente ficava batendo na tecla ali, ó, precisa começar. Alguém tem que ser o primeiro, né? Alguém tem que ser o primeiro. E acho que em um determinado momento eles acreditaram nesse primeiro para poder iniciar o jogo. Acho que esse número é interessante, né? Vocês ficaram 3 anos martelando para que abrisse a possibilidade de fazer o primeiro residencial, e depois, agora, olhando 3 anos depois, já foram da Cury 12 empreendimentos, é isso? Exato. É impressionante. E aí, indo na linha dessa tua colocação aí de quem era o público, né? Quem seria o público, na época era uma dúvida, acho que hoje já é uma certeza, né? A gente tem uma expectativa de receber aí cerca de 27 mil moradores no Porto, só com aquilo que já foi efetivamente lançado e vai ser entregue. E aí a pergunta é, hoje, com esses empreendimentos já lançados e esses que vão começar a ser entregues, qual é o perfil, né? Quem é esse morador? Quem é essa pessoa que está comprando lá no Porto? O que eles valorizam na hora que eles tomam essa decisão de comprar no Porto, né? Até porque é uma região em crescimento, em desenvolvimento, né? Uma região que não é ainda algo já consolidado. E o que então essas pessoas estão buscando? E hoje, qual é a visão de vocês, com tanto histórico, né, de projetos não só bem lançados, mas muito bem vendidos e agora vai ser entregue? Qual é o público hoje que está adquirindo esse imóvel? Olha, assim, a gente... O grande desafio foi realmente descobrir quem era esse público, né? Até, acho que um ponto, até puxando um pouco do passado, que foi interessante, eu lembro depois de a gente ter feito a convenção, passou 1 ou 2 semanas, a minha equipe de vendas pediu uma reunião comigo e preocupada, porque diferente de qualquer empreendimento, quando você faz uma captação, você vai sempre na micro-região, e essa micro-região não existia. Então ficou uma coisa... Eles não sabiam onde atacar. Aonde buscar esse cliente, né? Ficou uma coisa meio complexa ali. E graças a Deus, eu acho que pelo que a gente vive hoje, a internet permitiu que esse ataque ele fosse um pouco mais longe, por conta da possibilidade de você atingir várias regiões. Mas, assim, hoje, a gente tem uma situação ali de... Você não tem nenhum bairro que seja um bairro... Olha, o pessoal vem daquele bairro... Predominantemente... Não existe. Tá vindo gente de tudo que é lugar. Você tem, obviamente, quando você junta os bairros mais perto do centro, como São Cristóvão, você pega Lapa, Glória, Catete... a própria região ali, Santo Cristo, Gamboa, você junta tudo isso, fica um pouco maior,
Mas depois, mesmo juntando essa massa, você vê como o top 3, você tem Copacabana. Entendi. Você tem... Aí depois você vai para Tijuca um pouco, você vai para outras regiões da Zona Norte. Então você tem uma variedade que é difícil até de explicar. Então o que a gente consegue ver é que está muito ligado a pessoas que têm alguma influência de vida com o centro. Então, para essas pessoas, vou te dar um exemplo, por exemplo, do Rio Wander, que foi o primeiro. O Rio Wander, a gente teve, das 1.240 unidades, um número que a gente tinha, esse número lá de trás, perto de 100 unidades foram vendidas para a Marinha. Então, isso não é que a Marinha foi lá, a gente fez ações específicas na Marinha, então você tem pessoas que trabalham efetivamente no centro e compraram apartamento com a gente, visando por essa proximidade das atividades deles do centro. Então, eu acho que outro número interessante, a gente tem 30% dos compradores não são do Rio de Janeiro. Então, são Baixada, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Então, você tem uma gama... Querendo se aproximar do centro ou se aproximar do hub de transporte, que é o centro, para ele poder chegar mais rápido no trabalho. Eu acho que você tem hoje uma situação que aí o plano diretor, o Reviver, eles complementam um pouco isso, de efetivamente a gente poder dar acesso, porque hoje a gente tem ali apartamentos entre 270 e 700 mil. Hoje o leque final não começou assim, Sim. Mas hoje o leque está sendo mais ou menos desse... uma região que eu sempre bato muito o seguinte, a gente sempre no mercado pensa muito em regiões voltadas e pensando nas classes mais altas, porque elas efetivamente são quem tem possibilidade de compra e querem melhorar de posição e querem tem capacidade para isso. Mas eu vejo que é um bairro que tem um potencial de ter uma classe média do Rio de Janeiro muito bem abrigada e com uma possibilidade de usufruir uma coisa que o Rio não tem, no geral, que é qualidade de transporte. Então, eu acho que a gente hoje no Rio de Janeiro vive uma situação onde a gente, como todo mundo sabe, a cidade acabou ficando cada vez mais espraiada e você tem uma dificuldade de locomoção na cidade natural. Então, ali permite que você tenha um estilo de vida diferente. Então, assim, são poucos os lugares que você acaba tendo essa possibilidade hoje de ter esse estilo de vida menos dependente de transporte. E o que eu falo para todo mundo também, acho que tem um impacto no todo, né, para a população em geral da cidade do Rio de Janeiro, independente de ser um morador do Porto ou do centro, que é você desafogar o transporte público, é você diminuir o deslocamento de todas essas pessoas que vão agora estar morando perto do transporte. Isso melhora a qualidade do ar, isso melhora a qualidade de vida, isso melhora o meio ambiente, né? Ou seja, você tem ganhos que estão sendo diretamente ligados a essa mudança no perfil de ocupação do centro e do porto, por já terem essa infraestrutura de transporte instalada, que eu acho que é um ganha-ganha para a cidade enorme. E aí, ainda falando do porto, hoje esse perfil do comprador, você vê muito investidor, ou grande parte morador final, e preço, né? Pelo que eu vejo, né, pelas nossas pesquisas, o preço que a gente tinha no início, né, ou seja, no teu primeiro empreendimento, e o preço que você lança hoje, já é um preço diferente, coisa que gera uma possibilidade de ganho real que pouquíssimos ou nenhum outro bairro da cidade do Rio de Janeiro a gente enxergou isso acontecer, né? É que assim, a gente... quando você pega o histórico, assim, a gente foi também, de uma certa forma, eu acho que a gente, do primeiro pro 12º, a gente... E aí eu falo até como carioca, assim, eu acho que a gente falou aqui de muitos benefícios de transporte, de qualidade, mas essa região, como até você colocou no início, ela tem um poder de cultura, tem outros atrativos tão fortes
que a gente, na verdade, foi aprendendo. Eu confesso que eu falo que eu conheci o Porto e toda a história do Porto e tudo que tem naquela região a partir do momento que a gente começou a desenvolver lá, Sim. de fato. Eu vejo até pelo nome dos empreendimentos. Né? Exato. Então, assim, a gente foi aprendendo a lidar e a gente foi, assim, de certa forma, provocado pela região, pelas pessoas da região, mostrando o seguinte: olha, você está aqui fazendo um negócio, mas olha o que tem aqui, olha a pequena África, olha... Então, eu vejo que isso, quando a gente começou a agregar esses valores, de certa forma, isso foi enxergado junto, não apenas com o transporte. Então porque quando a gente lançou o primeiro, Cláudio, eu acho que a grande surpresa foi, por que o negócio foi crescendo? Porque a gente também foi vendo que quem chegava era pessoas cada vez mais qualificadas. Tinha o investidor? Tem o investidor? Tem. Mas eu diria que isso deve ser algo em torno de, sei lá, até 30% do negócio, porque 70% ou até mais financiam na Caixa. Então, esse cara não é um grande investidor. Então, assim, pode ser o cara que está fazendo pode estar apostando naquilo, sim, mas ele está apostando com tudo que ele tem. Sim, então, sim. Ele não é um especulador. Não, né? É um Não. especulador. Então, eu acho que quando começou a agregar não só a localização pelo transporte, mas também pensando... E aí vem o papel da prefeitura. Então, quando você vem com o Empatec, você vem com fora tudo que já existia, sim, e que já tinha sido feito. Então, assim, mas você vem ainda, traz o Empatec para a região, você tem um olhar para a região diferente, você toda hora está pensando em ações, está pensando em eventos para a região está aí agora falando em Parque do Porto. Então, assim, existe um olhar, porque o próprio Reviver Centro é, para mim, um complemento, sim, desse projeto de... A micro-região é a mesma. Assim, de centro, e você acaba fazendo com que isso vá agregando valor. E esse é o nosso... Hoje, a grande preocupação nossa é, de fato, isso. É agregar valor àquela região e entender quais vão ser os problemas hoje. Então, falar ações que a gente está fazendo agora na região. A gente começou agora um plantio de árvores adultas na região, porque a gente vê que muito árido, precisa dar uma melhorada. A gente está construindo isso por iniciativa nossa, uma praça, sim, atrás do Rio Ando, fazendo uma praça também para dar um pouco mais de arborização ali. E agora a gente deve, na próxima semana, ou mais tardar na outra, vão entrar em operação lá 86 câmeras daquele sistema Gabriel. Sei. Então, vão ser instaladas para monitorar a região. Isso no momento zero dos moradores entrarem. Então, assim, vai ser um bairro que você vai ter... vai ser totalmente monitorado. E, é óbvio, a gente isso não garante que vai ser um bairro mais seguro do mundo, mas eu acho que hoje um bairro que é pensado do zero... Ele tem essa oportunidade. Entendeu? Então, é isso que a gente hoje está buscando. Assim, o que vai agregar mais valor ali? É você criar esse ambiente de que você vai ter uma moradia cada vez mais agradável ali. E é a oportunidade de você criar um novo destino, né? Saindo um pouquinho do Porto, né? A gente sabe que os benefícios do Porto, os incentivos, o próprio uso da CEPAC foram ampliados do Porto para São Cristóvão, né? E eu, pelo menos, tenho dito aí, a minha visão, queria saber se você também compartilha dessa visão, que acho que isso vai fazer com que São Cristóvão tenha um outro ritmo de crescimento, né? Uma outra atratividade em relação ao que ela tinha antes dessa mudança de lei. Essa é a tua visão? A Cury também está olhando para São Cristóvão. Eu sei que vocês tiveram lançamentos recentes lá, mas ainda sem o benefício que foi ampliado. Como é que é a tua visão aí para São Cristóvão com essa nova possibilidade de uso de CEPAC? Eu acho que é natural que essa expansão, como a gente... Assim, o mercado é isso. A região do Santo Cristo, que é onde a gente está hoje, com mais pujança, a gente já lançou até um empreendimento desses 12. Tem um que ele é do outro lado da Francisco Bicalho. E... é uma região que teve menos investimento. E ela vai começar agora a ter mais investimento. Acho que a Leopoldina vai ajudar isso. Você tem uma revitalização acontecendo na Francisco Bicalho.
o VLT acabou efetivamente de atravessar. Então, Terminal Gentileza, né? Terminal Gentileza. E você tem uma situação, Cláudio, que, como você falou, de quando você começa no mercado a ter esse novo bairro e agregando valor e esse metro quadrado subindo, eu acredito que São Cristóvão passa a ser uma porta de entrada. Então, você conseguir fazer empreendimentos, voltar a ter preços ali um pouco mais acessíveis, porque eu acho que esse é o legal desse bairro, é não ser um bairro de uma determinada classe. Sim. Ele poder ter A mistura, uma né? mistura que eu acho que para o futuro vai ser muito legal. E eu brinco que é o seguinte, esse bairro, imagina esse bairro, em um determinado momento eu acho que, e é um pensamento da prefeitura, eu acho que esse VLT vai chegar na Quinta. Então, quando você tem um bairro que um lado é a Quinta e no outro é o Museu da Manhã, então, esse grande bairro, tendo um VLT transportando por ele, com uma Leopoldina no meio, com um Gentileza, um Empatec, Roda Gigante, Aquário, Mar, tudo isso, Pequena África, tudo isso num espaço que tem, eu acho que assim, se a gente conseguir efetivamente adensar esse bairro o quanto antes, vai ser bom para a cidade. Sim, com certeza, com certeza. Mas tem um ponto. Eu acho que aí eu volto à situação que a gente está hoje lá, eu acho que remete ao passado, que até uma provocação que a gente faz hoje com a Caixa qual é a questão que eu acho que falta para desenvolver São Cristóvão hoje? A gente tem um valor de CEPAC, de região, precificado, dito valor de venda para a região do Santo Cristo. A gente precisa ter isso para São Cristóvão. Só espero que você não fique 3 anos discutindo para abrir a possibilidade de fazer um novo empreendimento. Eu confesso que, assim, eu acho que não. Eu acho, assim, a gente por sorte, a gente já tinha um determinado negócio na região que provavelmente vai ser desenvolvido ainda na legislação anterior, porque a gente não consegue trocar isso, baixar valor de terreno versus CEPAC. Então, se você já tinha negociado o terreno, dificilmente você consegue. E eu acho que isso vai ser bom para a gente estabelecer. Porque tudo aconteceu, acho que a gente falava para a Caixa, e o fato para a gente ter um valor exato, até o próprio proprietário de São Cristóvão hoje, quanto vale o meu terreno? Tudo depende do valor de venda da região. Sim. Então, qual é o valor de venda da região? Qual é o valor de venda da CEPAC? Eu tenho o valor do terreno. Sim. Então, o Rio Under, quando a Cury, você fala que a Cury teve 12 lançamentos lá, dos 12 lançamentos, somente 4 lançamentos foram efetivamente com o terreno da Caixa. Todos os outros foram com terrenos privados. Então, que é a mesma discussão que você vai ter em São Cristóvão, né? Muito mais até, porque a maioria são terrenos privados. Então, você consegue estabelecer essa equação e começa o cara a entender o seguinte, olha, se o preço de venda é esse, a CEPAC é aquele, meu terreno vai valer isso, não vai mudar muito. E é uma situação que a gente fala muito com proprietários, acho que espero que escutem isso, que é difícil, é um processo de convencimento, Cláudio, que é assim, mas e o metro quadrado vai sair daqui de 8 vai para 10. Mas a CEPAC vai sair de 1 para 2. Então, o teu terreno dificilmente vai buscar essa valorização junto. Então, é isso que... tem um ajuste, tem né? Tem um momento, tem aquela coisa seguinte, é um aprendizado que ele vai vender. Não tem jeito, meu terreno vale isso, meu terreno vale isso. Porque quando você vê a tua legislação na região triplicando, ele acha que o terreno também triplicou. Só que ele esquece que ele ganhou um sócio, né? Exato. Que é o dono da CEPAC. Exato. Então, acho que... Mas a nossa expectativa é que a gente possa ter um crescimento de São Cristóvão mais rápido, usando, né, essa experiência positiva que a Cury teve no Porto. A gente está falando muito aqui de CEPAC, né? CEPAC no Porto, agora CEPAC indo para São Cristóvão. O que é a CEPAC? É o Certificado de Potencial de Aumento Construtivo. O que é isso? É um instrumento, né? É um documento que permite que o incorporador e o construtor construa mais andares, faça edifícios mais altos nessas regiões. Então, hoje, no Rio de Janeiro, você tem essa possibilidade no Porto Maravilha e agora essa possibilidade se ampliou para São Cristóvão. Então, você tem a compra desse certificado, que hoje está na mão da Caixa, é um documento que permite que você, ao aprovar o seu projeto, esse certificado
possibilita você subir mais o seu prédio, construir mais andares, fazer com que ele fique mais alto do que se ele não tivesse a CEPAC. Então, acho que isso é importante deixar claro, porque é um instrumento até recente, novo, na cidade do Rio de Janeiro. E aí, né, continuando aí nos novos horizontes e oportunidades de crescimento na cidade, a gente tem o novo plano diretor, recém-sancionado aí pelo prefeito, aprovado na Câmara, depois de 2 anos e meio de discussão, que, óbvio, também abre oportunidades, né, na nossa visão, oportunidades principalmente na zona norte da cidade. E eu queria entender um pouquinho da sua opinião, né, olhando aí como novos negócios da Cury, o que você vê de mudanças relevantes no novo plano diretor, de oportunidades de novos negócios e novos lançamentos para a Cury na cidade do Rio de Janeiro, além, obviamente, de continuar o sucesso aí do Porto e o próprio São Cristóvão que a gente acabou de falar. A gente, assim, já tinha um histórico muito grande de atuação na Zona Norte, né? Acho que a gente já acreditava na Zona Norte como uma região que carente até de lançamento. E também é uma região que tem uma infraestrutura, você tem linha de metrô, você tem linha de trem. E seguindo esse racional do que a gente vem falando e pensando na cidade, indo além na cidade, e você fala, até transbordando isso, porque você tem uma Baixada Fluminense toda para depois disso, ali da Zona Norte, você, assim, você tem hoje, por exemplo, uma região que a gente já lançou muito no passado, Bom Sucesso, por exemplo, Bom Sucesso, Ramos, você é uma região que tem um comércio pujante, você tem transporte, você tem uma área muito degradada ali de galpões que é subutilizado. Que é uma oportunidade para o mercado. Uma oportunidade. E, para mim, segue esse racional de... e eu estou pensando numa cidade bem menor do que efetivamente ela é, mas segue esse racional de... mesmo com tudo que a gente vai fazendo, mesmo a gente colocando rendas na região do Porto Santo Cristo, na região de São Cristóvão, eu acredito que a zona da Leopoldina, Bom Sucesso, Ramos, Penha e até um pouco... Aí tem as outras regiões mais tradicionais da Zona Norte. Elas são regiões que deveriam seguir uma atração para as pessoas poderem também estar mais perto do centro, de transporte, queira ou não, mais qualificado. E isso a gente conseguir fazer com que... para mim, eu sempre bato lá na tecla nas discussões nossas de Reviver Centro, que parte do esvaziamento e do processo de degradação do centro da cidade, parte do processo de degradação da Zona Norte. A Zona Norte, pouco adensada, mal trabalhada, gerou um processo de degradação do centro, porque seria a grande moradia desse trabalhador, e não a Zona Oeste lá do outro lado. E aí fez com que com toda a necessidade que existia para a região de Barra e adjacências, criar-se um centro comercial na Barra, até porque o trabalhador acabou morando mais para aquela região. Ele quer se deslocar menos, sempre. Então, foi natural que isso acontecesse. Só que a gente vê a dificuldade. Eu acho que esse governo agora mostrou o como é difícil e como é custoso você acertar uma questão. Então, assim, olha o quanto foi duro, eu acho que imagino, para o prefeito colocar em ordem de novo o BRT. Então, mudanças de transporte de grande massa, elas são difíceis e custosas. Então, e leva tempo, né? A gente já tem uma rede ferroviária instalada, se é ruim ou não, aí é uma questão de dar até mais massa para que ela possa ter trabalhada, se foram os contratos bons, ruins, aí tem essa discussão entre concessões aí, é uma outra situação que a gente, assim, eu acho que acredito que a Zona Norte teria um potencial gigante para a gente poder efetivamente trazer a população também mais para perto do que efetivamente hoje a gente tem de mais qualidade. Então, assim, eu acho que sempre essa situação de quanto mais você consegue fazer com que as pessoas se locomovam menos, como você falou, é melhor para a cidade. E hoje a gente tem visto, né, ou pelo menos foi a nossa grande discussão aí como setor, diminuir
as exigências, né, e criar mais facilidades para o desenvolvimento do mercado imobiliário nesse novo plano diretor, que, óbvio, possam também impactar em menos custo para a construção. Porque na hora que você diminui custo, você diminui o preço de venda. Na hora que você diminui o preço de venda, você abre a possibilidade das pessoas comprarem imóvel, né? Porque o imóvel é um bem já naturalmente caro, né? Então, na hora que você diminui o custo, você consegue vender mais barato. Hoje, a Cury já tem projetos que ela tem visto essa redução de custo em função do novo plano diretor? A gente tem um caso de ontem, assim, a gente tem um caso, assim, acho que fica emblemático, porque a gente tem um lançamento, a gente fez a convenção ontem de um produto em Irajá, que a gente até comentou, eu tinha aprovado ele há 2 meses atrás, e agora efetivamente a gente coloca na rua, que a gente é uma segunda fase de um projeto que são 4 fases. A primeira fase a gente fez 380 unidades. Na segunda fase, a gente está fazendo com 500 unidades. No mesmo volume de terreno, tudo. Então, só por conta da mudança de legislação. Então, a gente já consegue oferecer um produto com um preço melhor do que o primeiro. Por quê? Porque é óbvio que é mais eficiente. Ele consegue fazer uma diluição diferente do outro. Então, quando você tem... O que mudou, para quem não entende, o que existia na legislação? Existia uma legislação no Rio de Janeiro que mandava que você teria um perímetro de bloco determinado para cada bloco. Tamanho de bloco. E até a brincadeira que fazia lá nas discussões, por que 150 e não 160 e não 140? Não existia um porquê. Alguém um dia chegou e disse que era aquilo. E a gente está com isso, sei lá quantos anos. Então, hoje você não tem isso. Você consegue ser mais eficiente. Você tinha uma determinada... Pegando alguns exemplos, né? Você tinha uma necessidade de um número X de vagas. Hoje, quando você faz o econômico, você muitas das vezes chegava no terreno, você tinha que olhar o volume de vagas, daí o número de unidades. Agora não, você faz o que efetivamente o terreno tem potencial. E o que as pessoas não entendem, né? Eu acho que é importante lembrar, quando você é obrigado a fazer a vaga tem um custo. Quando você faz a vaga e ela tem um custo, você repassa esse custo para o comprador. Então, mesmo que o cara queira comprar um imóvel mais barato naquela localização sem vaga, antes não era possível. Agora vai ser possível. Não, e ela não só... a conta que eu faço, que eu fazia muito na época do plano lá para o pessoal, era, não, mas tem que ter vaga. Aí eu pegava um empreendimento nosso de bom sucesso e levava para as discussões e mostrava. Eu tenho apartamentos aqui de 215 mil sem vaga. Com uma vaga, eu tenho que botar mais 60 mil. O carro custa o quê? Mais 80? Então, assim... a renda dele é incompatível. Incompatível. Então, assim, vocês estão brigando para ter o carro, e aí eu pegava o mesmo empreendimento onde eu tinha 25% de vagas e eu tinha 20% de estoque. Todas as unidades com vaga. Por quê? Porque é pior? Não, porque não tinha ninguém na região com renda capaz de pagar aquilo. Isso é importante. Então, assim, não adianta você querer uma coisa para aquilo e você não ter gente com capacidade para fazer, para adquirir. Então, o que a gente precisa mas é ruim ter unidade sem vaga, desde que você tenha uma malha de transporte que consiga absorver isso, e é uma escolha. Você não é que você está matando o mercado, você pode morar num apartamento com vaga numa região mais afastada do transporte, não tem problema nenhum. Mas se você está numa região de transporte, se você não adensar, e é o que a Supervia reclama do baixo adensamento É o próprio metrô. O metrô. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que priorizar para as pessoas que não vão usar carro que estejam próximos dessas estações. Então, essa equação, não é que o mercado quer uma coisa. Na verdade, a gente está tentando adequar o nosso produto ao que hoje é possível de ser ofertado. E o que ele pode pagar. Né? Eu acho que o importante é a gente lembrar que o plano diretor ele deixou de exigir a vaga. Deixar de exigir não quer dizer que você não vai ter vaga. Exato. Você vai fazer vaga dentro daquilo que o mercado daquela região que você está desenvolvendo o produto pede. Então, se você for fazer um empreendimento, Irajá, Bom Sucesso, qualquer lugar da Zona Norte, que você diga, olha, aqui eu consigo fazer um 2/4 sem vaga, mas o 3/4 eu preciso fazer vaga. Você vai fazer, mas não porque a legislação te obriga, Exato. Mas porque o mercado te exige e, óbvio, você não vai lançar algo que você não vai vender. Né? O exemplo que você deu é maravilhoso. Né? Você pegou um empreendimento lá, todo o teu estoque, ou seja, aquilo que não foi vendido,
eram as unidades que tinham vaga, porque tinha vaga era lá mais cara, e por ser mais cara, as pessoas lá não tinham renda para comprar. Então, o que adianta você ter a obrigação de vaga se as pessoas não têm a capacidade? Isso é ótimo. Bom, você está assistindo aí nosso episódio do Sinduscast Rio. Hoje o nosso convidado, Leonardo Mesquita, vice-presidente da Cury Incorporadora e Construtora, trazendo aqui informações super relevantes e importantes aí da estratégia da Cury, que vem sendo uma das principais incorporadoras na atuação na cidade do Rio de Janeiro, principalmente nesse segmento econômico. Bom, Léo, nós vimos que recentemente houve muitas mudanças no programa do governo federal, no Minha Casa Minha Vida, desde a mudança de governo, que acabaram, então, fazendo com que as empresas desse segmento, por exemplo, a Cury, principalmente as listadas, né, porque a gente consegue acompanhar pelo valor das ações e pelo interesse das pessoas, tiveram aí um crescimento, né, um recorde nos volumes de lançamento e vendas, e obviamente a Cury vem acompanhando isso e vem sendo destaque. Como que você viu essas mudanças? Como hoje essas mudanças têm impactado aí a estratégia da Cury, né? Porque a gente também vê que a Cury tem trabalhado num segmento que a gente chama ali quase o faixa 4, né? O topo do Minha Casa Minha Vida e o primeiro fora do Minha Casa Minha Vida. Como que essas mudanças têm impactado e se você vê alguma oportunidade disso melhorar ainda mais o desempenho do segmento econômico? Sim, Cláudio, a gente acaba falando muito com investidores, até por conta da situação da Cury ser uma empresa de capital aberto, e acho que a gente está num momento muito bom, assim, em relação ao mercado econômico, porque você acaba... Toda mudança de plano, a gente costuma dizer que ela demora, tem um ciclo, o nosso ciclo tem um prazo ali onde ele começa a de fato gerar resultado, e acho que a gente está nesse momento. Então, quando a gente tem o teto saindo de 264 para 350, agora, eu acho que assim, esse ano a gente vem de fato surfando esse novo teto para 350, e junto com isso, você tem, no caso da Cury em específico, uma situação que também é muito positiva, que a gente também começa a surfar os benefícios dos dois planos diretores aí, Rio e São Paulo, que foram, no caso do Rio aprovado, de São Paulo revista algumas coisas que melhorou ainda mais o caso da habitação interesse social, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que a gente está num momento muito propício, porque planos, eu acho que a gente tem, e a gente historicamente no Minha Casa Minha Vida viu isso, os primeiros 2 anos de quando a gente tem as mudanças são os melhores anos, e depois normalmente a gente tem aquele momento ali que a gente, por exemplo... Precisa até mudar novamente. Porque o mercado é dinâmico, né? Dinâmico, inflação, então você tem esse momento daqui a pouco, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, deve voltar a ter uma pressão para que, olha, precisamos... Porque regiões como Rio e São Paulo, elas precisam efetivamente, de tempos em tempos, você vê que a gente, até o meio do ano passado, a gente estava com metade, um pouco mais da metade dos produtos fora do Minha Casa Minha Vida. E terminou o ano... Quando foi a mudança lá para julho, agosto, a gente terminou o ano com 70% dentro do Minha Casa Minha Vida, porque muita coisa se encaixou. Então, quando a gente faz uma coisa, a faixa 4 aí, é muito mais porque a gente entende que a gente foi para uma região, a gente pensa muito o seguinte, não adianta também a gente ficar marretando algumas coisas. Se a gente foi para uma região que é melhor, cabe uma coisa melhor, a gente tem que se adequar àquilo. E não... O mercado é soberano, né? Exato. Tem que, assim, e até porque você vai extrair o melhor terreno. Tá? Quando você não faz isso, você não extrai o melhor terreno. Então, a gente também atua em alguns momentos, busca isso. Mas eu acho que a gente, hoje, o mercado econômico, e isso é difícil acontecer, você sabe, são ciclos, a gente tem algumas coisas alinhadas ali, um funding que está acontecendo, o pessoal discute se, será que vai aguentar? Mas, assim, tem um funding que está acontecendo. Hoje tem dinheiro nos bancos, né? Quer dizer, principalmente na Caixa, né? Que é o banco que fornece dinheiro, hoje tem recurso. Isso é fundamental. O Fábio costuma falar sempre o seguinte, olha, o nosso mercado, ele tem, se a gente tem emprego,
e a gente está numa situação de emprego. A gente tem o funding e a gente tem uma situação de inflação relativamente controlada, já estamos bem. Já tem um alinhamento positivo. Positivo. Né? E a gente, junto com isso, a gente teve um novo teto e tem, queira ou não, esses novos planos diretores que também ajudam. Acho que isso já explica um pouco aí o sucesso da Cury, né? A gente vê que a Cury completou agora 60 anos, viu aí o lucro saltar quase 64%. A gente vê também uma estratégia comercial bastante agressiva. O que você diria que é o segredo desse sucesso, né? Qual que você acha que é a grande mantra, né? O grande pilar que orienta a Cury para alcançar esse sucesso aí depois de 60 anos de existência? Eu acho que, assim, tem alguns... São várias coisas, acho que... Mas pegar alguns, eu acho que primeiro, assim, é uma preocupação muito grande. Porque o nosso mercado, ele tem muitas coisas, mas ele tem uma principal, que é terreno, né? Matéria-prima. Boa matéria-prima bem comprada, ela te permite muita coisa. Uma matéria-prima não tão boa, você pode ter todo o resto maravilhoso que você sabe, assim, não tem milagre. Você pode contratar a melhor agência, melhor arquiteto, melhor tudo, não adianta. Se o terreno é ruim... Não adianta, você não vai conseguir. Então, ou às vezes você comprou numa situação muito complicada, você não consegue reverter isso nunca mais. Então, esse é um ponto que a gente bate muito. Acho que a empresa também tem uma filosofia de fluxo de caixa muito entranhada na empresa. Então, tanto a parte comercial quanto a engenharia, todo mundo pensa muito fluxo de caixa. Acho que isso é importante para empresas de econômico, ter essa situação, além da engenharia ter um controle de custo muito grande, que é sempre, acho que se não tiver isso você morre, mas a questão do fluxo de caixa eu acho que é muito legal de você ver isso entranhado em outras áreas, inclusive, por exemplo, na engenharia, que eu acho que que não é natural e a gente vê isso. Mas eu acho que assim, quando a gente define a Cury, eu acho que difícil de explicar para quem não é do mercado, porque eu diria que é o seguinte, a gente é um grande operador de associativo. Então, assim, acho que a Cury é uma... E aí, a parte comercial entra nessa história. Ter uma parte comercial muito agressiva, muito eficiente, entra nessa história para quê? Para que a empresa seja uma grande operadora de associativo. O que seria isso? É uma empresa que consegue botar produtos na rua, vender e repassar ao cliente. Entendi. E não... carregar isso ou ficar trabalhando isso durante o tempo. Acho que ou seja, é o giro, a velocidade, a capacidade de comprar bons terrenos que tenham liquidez, que venda rápido e o comercial, eu entendo que você está dizendo que ele vai no cliente certo, que é aquele cara que tem capacidade de renda para comprar. O comercial ele tem que entender que ele tem que assinar o financiamento do cliente, não assinar o compra e venda com o cliente. Entendi. Então, assim, o compra e venda é lindo, mas o que vale... Sim, ele ser repassado. Ele efetivamente cumprir o papel que é repassar esse cliente para o banco. E aí, Léo, a gente olhando para a Cury no Rio de Janeiro, né? A gente tem aí acho que 15 anos de Cury no Rio de Janeiro e hoje o Rio representa cerca de 33%, ou 35% do resultado da Cury em relação aí ao todo. Obviamente, São Paulo ainda deve ser o carro-chefe. Qual é a expectativa aí? A gente iguala São Paulo, a gente passa São Paulo. E olhando para 2024, o que você entende aí que vai ser o ano de 2024 da Cury, se você tiver que fazer uma projeção? Vai ser um ano melhor que 23? Vai ser um ano igual? O que você vê aí para a Cury no Rio, em termos de participação, e olhando para o número de 2024 em relação ao ano passado? Olha, o que de fato a gente gostaria, não é nem que o Rio crescer, ser mais ou menos do que 35. No fundo, a nossa ideia é que a Cury cresça, tanto o Rio quanto São Paulo, porque eu acho que nos dois lugares a gente tem oportunidades de crescimento nesse momento. Então, o Rio, claramente, a gente não tem... Acho que agora não tem nem mais como não crescer em relação ao ano passado. A gente vai fechar aqui o semestre
com números muito próximos do que a gente fez no ano passado. Ou seja, em metade do ano, você vai alcançar o que você fez no ano inteiro Porque de 2023. você falou uma coisa no início, é o seguinte, a gente esperava algumas coisas e acabar, assim, as coisas aconteceram, assim, e você tem que aproveitar esses momentos. Então, quando você fala do lançamento no Porto, a gente tinha 2 lançamentos, a gente fez 2 lançamentos em janeiro e fez um mega lançamento agora em abril. Esse lançamento em abril, Cláudio, a gente está com, que é o Heitor dos Prazeres lá, a primeira fase foram 1.280 unidades, a gente está chegando a 900 vendidas. Isso lançado em abril. Então, assim, porque... Excelente. Foi assim, ali eu acho que assim, como eu falei assim, a gente foi a conjunção do aprendizado. Pô, a gente aprendeu, fez um negócio para a região, com quem era, sabendo foi assim, acho que foi o empreendimento mais pensado, de fato, falou assim, esse aqui a gente está fazendo, sabendo, tá pegando cultura, pegando lazer, pegando o cliente que a gente sabe que está querendo, pegando tudo... É o aprendizado natural dos outros 11. Dos outros. Então, pegou bem na veia esse. A gente vai soltar mais 500, uma segunda fase, são 500 unidades agora em julho. E isso nos possibilitou a já trazer mais um lançamento do Porto esse ano, provavelmente para outubro. Então, e aí, acho que isso vai tornar o nosso número no Rio, vai ser com certeza o nosso recorde de lançamentos no Rio esse ano. Que ótima notícia. Vai ser bem forte esse ano no Rio. Ótima notícia. E uma coisa também que está acontecendo, assim, por curiosidade também, legal, acho que menos badalado, a gente fez um lançamento no passado na região de Niterói, do lado das Barcas em Niterói. E a gente vai fazer agora, nos próximos meses, mais um lançamento ali. E acho que eles pegaram um pouco... toda aquela região ali do lado dos Barcas, onde tinha um Carrefour gigante, tudo. Sim. Ali virou um grande loteamento e ficou exatamente atrás do caminho Niemeyer ali, então com as obras do Niemeyer. Então vai ter uma região ali também, um similar ao Porto do Rio de Janeiro, está começando a surgir ali também, bem legal. Também de uma forma bem, bem interessante. Não, e acho que a gente tem um ano de 2024, Léo, pelo menos eu acredito, que é um divisor de águas, tanto para o Reviver Centro quanto para o Porto, porque os primeiros moradores vão chegar a essas regiões. E eu costumo dizer que na hora que você começa a ter os primeiros moradores, eles começam a ter a vida naquele lugar, começam a convidar os seus amigos, familiares a presenciar o que é a vida naquele lugar, e aí você começa, então, a ter uma ampliação do interesse das pessoas, porque a pessoa quer morar naquele lugar que ela frequenta. Então, na hora que ela vai na casa de um parente, de um amigo, fala assim, pô, vai ser aniversário do fulano lá no Porto. Aí ele vai lá, vai no apartamento, vai no prédio, vai na área de lazer, ele fala, poxa, que legal que ficou isso aqui, né? Poxa, que interessante, né, que ficou aqui o prédio, a área de lazer. Será que tem apartamento aqui à venda? Ou será que eu vou olhar um próximo lançamento? Eu acho que muda totalmente a dinâmica. Bom, queria agradecer aí a presença do Léo, nosso tempo está chegando aí no final. Informações super relevantes, a Cury, como ele falou, vai chegar aí no ano de 2024, muito provavelmente ainda mais forte, ainda maior do que foi o ano de 2023. A gente quer agradecer muito as informações aí, tudo que você trouxe aí de curiosidade, de estratégia, né, de visão da Cury para o Rio de Janeiro. Então, um papo aqui com o Leonardo Mesquita, vice-presidente da Cury, incorporadora e construtora. E esse foi mais um episódio do Sinduscast Rio. Você pode nos acompanhar através do Spotify, YouTube, Deezer, todas as plataformas e através também da nossa página na internet, Sinduscom Rio. E espero aí vocês num próximo episódio do Sinduscast Rio. Obrigado, Léo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal.